Palavra o senador Alessandro Vieira. Muito obrigado, senhor presidente. Doutora Anise, boa tarde. Registrar a evidente qualificação do seu currículo e seu histórico de bons serviços prestados dentro da sua especialidade. A senhora citou durante a sua fala, tangencialmente, a obra do Viktor Frankl, né? E eu faço duas citações apenas referentes à obra desse mesmo autor tão relevante. Pode-se tirar tudo de um ser humano, menos a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância, escolher o seu próprio caminho. Ele diz outra coisa também muito importante: a coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Faço esses dois registros porque a senhora se apresenta aqui na condição de cientista, especialista médica, ainda que, na minha vontade, fosse apenas como testemunha. Como cientista, especialista médica, a senhora seguramente concorda que existe uma hierarquia ou escala de evidências científicas no tocante a sua qualidade e aceitação. Perfeito. A senhora pode verbalizar no microfone? Sim. Ótimo. Dentro dessa escala de qualidade, eu solicitei ao professor Paulo Martins Filho, da Universidade Federal de Sergipe, que analisasse 2.807 estudos no mundo todo, com base nas diversas bases de dados científicos, aquelas de maior qualidade. A senhora certamente, como especialista, reconhece também que revistas científicas, publicações científicas têm diversas gradações de qualificação, aceitação e credibilidade, correto? Sem dúvida. Perfeito. O estudo do Dr. Paulo, para não tomar muito tempo de todos nós, chega a 14 estudos internacionais da mais alta qualidade, que cuidam da questão da cloroquina e hidroxicloroquina, em todas as fases, pré-contato, pós-contato, leves, graves. Nenhum deles recomenda o uso. Absolutamente nenhum deles. Então eu pergunto a Vossa Senhoria, qual é a motivação para uma cientista, uma médica como a senhora, manter uma opinião que fazia sentido em abril de 2020, hoje, já em junho de 2021? Os estudos que a senhora traz e apresenta, eu estou vendo uma pilha de papel, me lembra a sua antecessora, a doutora Mária Pinheiro, que gosta também de material impresso. Pilhas de papel não substituem as publicações. Alguma dessas publicações impressas está publicada numa revista, num estudo desta qualidade referida? Sem dúvida, senhor senador. Pois não, a senhora pode indicar? Que eu disponibilizo aqui os estudos, a Henry Ford Foundation, né, que fez o estudo da hidroxicloroquina. Nós temos também diversos estudos com relação Doutora, à a senhora pode sistematização. indicar a publicação científica? Sim. Só a publicação científica, doutora. Só uma menção. Pede os senadores onde publicar. Acho que tem muitas. É que nenhuma delas corresponde ao padrão científico referido. A gente está falando de estudos, doutora, para facilitar o seu trabalho. Eu estou pedindo à Vossa Senhoria estudos que tenham revisão sistemática com ou sem meta-análise, qualificadas, feitas por instituições sérias, publicadas em revistas sérias. Eu gostaria que a senhora pudesse me indicar alguma delas. Exatamente. Nós temos uma série, principalmente do Henry Ford Foundation, mostrando que essa publicação com revisão sistemática da literatura, ela traz uma informação com relação aos dados nos Estados Unidos da utilização da hidroxicloroquina dessas instituições. Uma outra solução que foi da organização desses estudos mostra que a hidroxicloroquina e a cloroquina são opções terapêuticas bastante importantes. A senhora está com um pouco de dificuldade. Eu vou pedir ao presidente que depois aguarde esse seu envio desse estudo não identificado pelos seus colegas especialistas. Não, a senhora está entregando uma pilha de papel que significa muito pouco para a CPI, porque efetivamente não corresponde àquilo que os seus colegas cientistas, médicos especialistas referendam como conhecimento de alta qualidade. Lembre bem, doutora, a gente não está tratando aqui da autonomia do médico. O médico, no seu trato com o paciente, tem autonomia, nós sabemos disso, nenhuma discussão nesse sentido há na CPI. Há sim a discussão da política pública que foi traçada, aparentemente com base em evidências científicas de baixa qualidade ou insuficientes. Como a gente está com dificuldade para essa resposta, vamos passar para a segunda pergunta. A senhora consegue esclarecer a CPI de qual seria a motivação de todos os órgãos de regulação
dos países mais desenvolvidos terem rejeitado esse tratamento a partir do mês de abril de 2020 e depois, sequencialmente, vários foram... Num primeiro momento há uma discussão, como sempre acontece numa pandemia, porque nenhum país sério imagina deixar seu cidadão morrendo, asfixiado. Nenhum país sério imagina que vai deixar sua economia definhar. Todos procuram soluções rápidas e baratas. Só que muito rapidamente isso aconteceu, do ponto de vista de revisão. A senhora, respondendo ao senador Renan Calheiros, a senhora citou que na ciência, ele perguntava sobre um dos vídeos que a senhora editou e publicou, a senhora dizia era com base no conhecimento daquela época. E tem meu respeito, porque efetivamente em abril, talvez em maio de 2020, existia ainda uma discussão consistente sobre esse tema. Mas daí em diante você vai tendo todos os órgãos, todos os países mudando sua orientação e passando a investir incisivamente em compra de vacinas. Então, eu pergunto a Vossa Senhoria, existe alguma justificativa para essa conduta desses países todos, desses organismos todos? Veja, as vacinas, elas são necessárias e o investimento relacionado às vacinas é extremamente importante. O que ocorre com relação a essas medicações reposicionadas e de baixo custo é que elas precisam também ser aprovadas em estudos grandes, multicêntricos. E isso está sendo feito. O que ocorre nessas meta-análises que juntam conhecimento, eu vi a sua fala com relação ao colega, excelente colega, mas existe também uma necessidade de avaliação com relação aos estudos em doenças precoces. Doutora, me permita lhe interromper, só por conta da limitação de tempo que nós temos. Então, a pergunta que lhe faço é bastante objetiva. Por que países como Israel, Estados Unidos, União Europeia, todos eles abriram mão do uso desse remédio milagroso? A senhora consegue explicar isso? Fora da teoria conspiratória que se apresenta aqui cotidianamente. De que existe um complô global para matar gente, para vender vacina, ou coisa que o valha. É isso? Não entendi. Qual é essa teoria? Desculpe. A teoria que é defendida diuturnamente pelas pessoas com as quais a senhora se reúne e não necessariamente lembra da reunião. Posso citar Arthur Entraub, posso recitar o Carlos Wizard. Essa turma toda que defende que existe um complô global, segundo o qual as pessoas estão morrendo. Eu desconheço essa questão. Então, a senhora consegue me apontar algum motivo racional para não usar remédio e deixar as pessoas morrendo? Não, existem vários países que estão realmente, nesse momento, discutindo a questão da hidroxicloroquina. Não só a hidroxicloroquina, como a ivermectina, que é uma outra medicação muito importante. E o que a gente tem é que os estudos que estão se acumulando de informações estão demonstrando a eficácia e vão ser submetidos de novo aos organismos regulatórios. Doutora, o FDA americano... Sim, e FDA ele americano que suspendeu em junho a indicação, correto? Ele tem uma área relacionada a evidências de mundo real. E essa área de evidências de mundo real, ela está recebendo informações de todo mundo com relação aos dados de tratamentos, inclusive tratamentos precoces. O Canadá está fazendo a mesma coisa. Doutora, o Canadá e os Estados Unidos deixaram de recomendar esses medicamentos no início do ano passado. Então, só para reposicionar, porque as pessoas ficam ouvindo e realmente é muito difícil. O tema é árduo, eu não sou especialista, mas mas me dou o trabalho de buscar especialistas. Com certeza. E acredito que é possível traçar uma boa linha de raciocínio lógico. Exato. Qual é o raciocínio lógico que aponta para Canadá e Estados Unidos deixarem de usar um medicamento e a gente continuar defendendo o uso desse medicamento hoje, mais de um ano depois? Eles estão baseados, nesse momento, nos dados anteriores, inclusive, doutora, o nosso artigo do Amazonas está lá, dando as negativas, e foi um dos motivos principais da recusa naquele momento. Eu sinto muito de ter que interromper, não gostaria de ter esse tipo de conduta. Mas o estudo que a senhora refere foi objeto de avaliação no Conselho Federal de Medicina, foi objeto de avaliação do Ministério Público Federal e todos os procedimentos foram arquivados porque o procedimento de pesquisa foi considerado válido. Que a dose era alta e a toxicidade era muito alta. É porque in vitro só funcionava com dose alta, certamente a senhora tem essa informação. Me permita, por favor, trazer os fatos para o que eles são de realidade. O Brasil não merece mais desinformação. Eu não citei o Vitor Frankl à toa, ou para ilustrar uma fala, é porque realmente eu tenho a expectativa que uma pessoa que tem a sua formação, a sua inclinação humanitária, em algum momento, faça um juízo de revisão de consciência.
porque é inacreditável que um profissional médico de alta qualificação rejeite todas as orientações das grandes instituições científicas, das grandes entidades de regulação, dos países que são referência em saúde e continue persistindo em falas que são, infelizmente, lastreadas apenas em artigos de menor qualificação. Eu pergunto, a senhora tem algum tipo de vinculação política com o governo? Não, A sua irmã foi candidata a deputada pelo partido do governo. ela foi. Perfeito. Ela acompanhou Ela a tem senhora ideias- nessas reuniões. Ela tem ideias próprias, não. Fico feliz em sabê-lo. Espero que isso ajude o governo em algum ponto. Ainda sobre a questão que a senhora apresentou aqui da famosa reunião para mudar a bula, que não era para mudar a bula. Ótimo. Está bem claro, né? Isso. E que não... Já entendi perfeitamente. Tá ótimo. E achei o jogo de palavras bastante interessante. Tive o cuidado, evidentemente, de entrar em contato com o Almirante Barra, com o ex-ministro Mandetta, que estavam presentes nessa mesma reunião e que, sentados aí onde a senhora está, disseram com toda clareza que o objetivo daquela reunião era apresentar um documento, um decreto a ser assinado pelo presidente da República. Está no documento que a senhora apresentou, inclusive. O documento que a senhora trouxe à CPI e que está na ata notarial que a senhora junta é um documento cujo objetivo era colher a assinatura do presidente da República. O que esse documento pretendia fazer era garantir a dispensação de medicamentos fora daquilo que era originalmente previsto no seu registro. Esse é o fato, a senhora trouxe o documento nesse sentido. Então, esse jogo de palavras para dizer que não era para alterar a bula, era para ter um documento oficial do presidente que passasse por cima da Anvisa, passasse por cima do Ministério, passasse por cima de todos e disponibilizasse um caminhão de cloroquina ou hidroxicloroquina para as pessoas, quando não existia já naquele momento nenhuma evidência que desse lastro a isso. A senhora não confirma que o documento era destinado a ser colhida a assinatura do presidente da República e alterar a política de distribuição desse medicamento? Eu não participei da consecução desse documento. Mas a senhora leu o documento, a senhora juntou até uma ata notarial sobre ele. Exatamente, eu recebi depois a questão do documento. O documento está datado de 6 de abril, se eu não estiver enganado. Mas eu não participei dele. A senhora, inclusive, faz uma ressalva no documento que a senhora juntou, a ata notarial que a senhora juntou, a senhora faz uma ressalva de que iria expor o presidente que não era o formato. É óbvio, isso não é pesquisa clínica, isso não deve ser feito jamais. Mas ainda assim a senhora participou de uma reunião onde o doutor Luciano Dias, que espero já esteja convocado, e pelo amor de Deus, presidente, como testemunha, para que a gente possa ouvi-lo com o rigor que a lei exige, e a senhora participa dessa reunião, conduzida pelo ministro, hoje ministro da Defesa, então ministro da Casa Civil, general Braga Neto, com o objetivo específico de viabilizar ou facilitar a dispensação desse remédio. Não foi esse o motivo da reunião? Eu não sei se esse era o objetivo real da reunião. Eu participei da reunião como convidada para discutir as ações da hidroxicloroquina e não para mudança de bula por decreto. A senhora recebeu previamente aquele documento, doutor Luciano? Não, recebi depois o documento, exatamente, aliás, era um draft, né, que garante que não é a mudança em bula. Senador Alessandro, o contra-almirante disse que se foi até ríspido, coisa que ele, depois ele até ficou chateado, porque ele foi muito ríspido quando viu esse documento trocando a bula da cloroquina. A senhora, e ele disse que a senhora estava na sala. A senhora não estava na sala? Eu estava na sala, mas eu não tinha acesso ao documento. Não falei isso. A senhora estava na sala. Estava na sala. Não disse que a senhora teve acesso. Isso. A senhora estava na sala. Ele foi ríspido. Eu não achei que ele foi ríspido, tanto Bom, é então que ele depois... Ele é um contra-almirante, né? Não, ele realmente não foi. Contra-almirante, ele não ia aqui Não foi ríspido. jogar a carreira dele fora para inventar uma história. Isso. A senhora estava na sala. Bom, ele... Qual foi a posição dele naquele momento que ele viu o documento? A senhora lembra? Não, ele simplesmente falou que ele seguia o que o doutor Mandetta tinha falado, que não estaria, nesse momento, fazendo modificações na indicação da hidroxicloroquina. Mas baseado... Se não tinha nenhum documento lá, doutora... Exatamente. Isso. Da onde surgiu essa conversa de mudança? Não, nós conversamos naquele dia então sobre tá a bom. RDC. O senador Alessandro, eu fiz essa discussão com ele sobre a RDC, exatamente. Então houve uma discussão para Sim,
houve uma discussão para a discussão e foi claro que eles achavam que não era a hora. 15 segundos. E eu avisei que, então, através das novas regulamentações, realmente não havia necessidade. Mais tarde, a gente reconversou sobre isso. Então ocorreu. Não, a reunião ocorreu, a reunião teve um debate sobre a questão da hidroxicloroquina e das suas indicações. Tanto o ministro quanto o Barra Neto achavam que não era a hora, então ficou de, eventualmente, a gente ter reuniões. Eu até me dispus a mandar mais tarde uma solicitação de reunião, que a gente não precisou fazer, porque aconteceu uma sequência que o paciente poderia receber com o consentimento informado através da legislação pelo direito do médico de prescrever. Então, não seria o caso, ainda com os dados que existiam, de se fazer qualquer solicitação, mesmo com relação às ações que o Ministério da Saúde quisesse. Eu aceitei, ele foi extremamente comigo, eu não percebi nenhuma indisposição, ele foi extremamente correto, ele me deu até a possibilidade de eu marcar com ele reuniões para poder discutir esse assunto. Então, eu não vejo nenhuma irregularidade em você, dentro de um gabinete da presidência da Casa Civil, com o ministro Braga Neto, com o ministro da Saúde, com o almirante Barra, que isso não é um gabinete paralelo, isso é um gabinete de informação do governo. Só para ajudar e a eu senhora. Participei dessa solicitação para conversarmos. Então, de forma alguma, isso se pauta por uma relação externa. Inclusive, eu tomei o cuidado de conversar com o assessor do ministro Mandetta antes de ir para a reunião, através do Dr. Denizar Viana, explicando exatamente essa preocupação com esse momento em que nós estávamos dentro da pandemia. Então, é tudo dentro de um governo que é um governo único. Não, esse governo, ele lembra muito mais um governo esquizofrênico, mas eu não vou fazer como alguns colegas que tentam dar diagnóstico ou receitar. Eu quero deixar bem claro que a minha participação é interna. Então, certamente não é um governo que tem postura única. Me permita só lhe dar uma informação, partindo da premissa que a senhora não saiba, e não da premissa de que a senhora está mentindo deliberadamente. O Arthur Entraub, com quem a senhora tem contato, e que fez esse chamamento inicial, anunciou com toda clareza, numa live com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se o problema era não constar na bula, ok, vamos mudar a bula, não tem problema. Bom, aí é uma questão Perfeito. Que eu não tenho então, como assim, discutir. E só para encerrar, senhor presidente, efetivamente, eu quero dizer que ainda tenho a expectativa que a senhora, em algum momento, consiga fazer a volta e recuperar a credibilidade que a senhora merece pelo seu histórico. Mas continuo dizendo com clareza, é inaceitável um profissional de alta qualidade rejeitar os estudos técnicos de entidades qualificadas e tentar valorizar ou divulgar estudos que foram encerrados, como é o caso do estudo da Henry Ford, por exemplo. A senhora sabe que esse estudo foi descontinuado porque ele não gerou os resultados que a senhora está dizendo. A senhora tem consciência disso? Na realidade, eu quero dizer o seguinte, eu estou nesse momento... A senhora tem consciência de que esse estudo que a senhora citou para a CPI como lastro científico foi descontinuado pela própria entidade porque ele não gerou nenhum tipo de resultado que indicasse proveito no uso da hidroxicloroquina? Não foi essa a informação que eu tive. Qual foi a informação que a senhora teve? A informação que eu tive é que ele foi publicado, ele tem um lastro científico, sim, e ele tem uma evolução benéfica dos pacientes. Foi essa informação que eu tive. Eu vou pedir a juntada do documento posterior. Não, só um mas minutinho. assim, foi essa informação que eu tive A senhora disse que dentro das informações. foi publicado, mas a senhora não leu a publicação. Não, eu li a publicação. Então, foi publicado. Sim, ele foi publicado e ele teve uma evolução benéfica e a gente tem aqui uma importante contribuição. Esse estudo, ele começou em abril de 2020, ele foi encerrado em dezembro de 2020, encerrada por não demonstrar evidências suficientes. Isso pode ser encontrado em vários documentos. Isso foi formalmente comunicado aos órgãos americanos, salvo engano, em 21/12 de 2020. Nós não conseguimos encontrar nenhum outro tipo de estudo na Fundação Henry Ford. Essa informação eu não tinha. Pois é. Ela é de dezembro do ano passado.
Então, da mesma forma como é também do final do ano, começo do ano, a informação de que o estudo feito pelo Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, em nenhum fórum onde ele foi questionado, houve apontamento de irregularidade ou crime. E a gente está vendo aqui diariamente acusações reproduzindo informações que já são sabidamente falsas por quem reproduz. Eu tenho que confessar para a senhora, isso me assusta, porque eu não consigo compreender como é que uma profissional da saúde se dispõe a uma exposição deste tamanho. Eu não sei que nível de vontade, de ter esse acesso, ou de vaidade, não sei, que coloca um profissional com a qualidade que a senhora tem numa situação como essa. Eu profundamente lamento e desejo que a senhora consiga retomar o seu rumo. Qualquer acusação contra os profissionais do Instituto de Medicina Tropical e da Fiocruz do Amazonas é de uma irresponsabilidade tamanha, porque eu os conheço, fui governador no meu estado, me orgulho muito do trabalho que o Instituto de Medicina Tropical faz e a Fiocruz faz no meu estado. Porque lá nós temos doenças que o mundo todo vai atrás do conhecimento deles, porque eles pesquisam, de fato, e não têm responsabilidade de publicar qualquer coisa sem antes pesquisar bastante. Por isso, fora o conhecimento técnico, científico que eles têm, é de um respeito grande. E não creio que alguém faria um teste simplesmente para matar a pessoa só para dizer que a cloroquina não serviria. Isso é uma brincadeira que se levantou de uma forma tão vil, tão cruel, contra pais de família, contra profissionais, porque a gente tem que ressaltar isso, o trabalho que eles fazem. E continuam perseguindo, ameaçados por gangues travestidos de pessoas honestas, do bem, como se fossem pessoas que irão para o céu quando forem a óbito. Não vão, vai tudo para o inferno, porque eles só conseguem fazer o mal, e um mal muito grande, propagando mentira, propagando inverdades contra famílias de bem e profissionais que são respeitados no mundo todo. Volto a repetir, os profissionais do Instituto de Medicina Tropical do meu estado, que eu me orgulho muito, do estado do Amazonas, são profissionais de altíssima qualidade. Não é qualquer profissional que conhece doenças tropicais como o Instituto de Medicina Tropical do Amazonas conhece no mundo, só para deixar isso bem claro. Doutora Nise, no dia 20 de outubro, rapidamente, presidente, o ministro Fábio Farias publicou no seu Twitter pessoal: vivemos em um país democrático, governado por um presidente que luta pela liberdade do povo. Isso significa que nós, brasileiros, temos o direito de escolha. Ninguém pode impor vacina, sobretudo porque sabemos que as vacinas seguras costumam demandar tempo. Na minha casa não entra vacina. A senhora conversou com o ministro Fábio em algum momento? O conhece? Já esteve com ele? Não. Não conhece? Não. Tá, muito obrigado. Senadora